Há poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio 2024, estudantes do Brasil todo precisam lidar com aquela preparação dos estudos, né, antes das provas e também com aquela questão da ansiedade. Ai, meu Deus, haja coração, né, para fazer uma prova como essa. E essa ansiedade é um sintoma que está cada vez mais presente na vida dos jovens. E às vésperas do exame, a gente vai entender o que você pode fazer para ficar mais tranquilo na hora da prova. Para entender melhor esse fenômeno, conversamos com a psicóloga Suzane Anselmo, especialista em adolescentes. Ela explica que a ansiedade é o medo do que ainda está por vir, ou seja, sofrer por antecipação, mas em níveis elevados pode ser prejudicial. Quem está se preparando já começa a sentir alguns sintomas dessa ansiedade, que é aquele calafrio, um negócio estranho no estômago, pode gerar dor de cabeça, impaciência, irritabilidade, pode causar distúrbios do sono, ou ter insônia, ou até mesmo dormir demais. O geral é ter insônia. Então, essa ansiedade, ela mexe não só com o nosso estado físico, da gente conseguir perceber esses sintomas de aceleramento do coração também, como ele pode acontecer numa questão mental. Excessos de preocupação. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir garantir a minha vaga? Será que eu estou preparado realmente? Então, todos esses sentimentos e esses comportamentos que vão manifestar no corpo, eles podem se configurar como ansiedade. A psicóloga recomenda algumas estratégias para minimizar esses sintomas antes das provas. Primeira situação é a gente não parar para ver assuntos que ainda não foi estudado durante o ano. Então é um momento que você precisa sim revisar de forma leve, mas ter consciência de que o que foi possível estudar você já estudou. Outra situação também que é ignorada muitas vezes é a qualidade desse sono. Quem não descansa não tem como no outro dia fazer uma boa prova, conseguir ter concentração, boa memória. E não é só na véspera, essa semana toda que antecede o exame, esse aluno, esse estudante, precisa ter uma boa qualidade de sono. Não adianta agora tentar estudar até de madrugada para compensar o tempo perdido, porque isso sim pode vir de efeito contrário, que é a boa resposta na hora do exame. Em uma recente pesquisa, o Datafolha apontou que 1/3 dos brasileiros sofrem com ansiedade, sendo que a faixa etária de 16 a 24 anos teve o pior resultado. 13% dos entrevistados descreveram, a sua saúde mental como ruim ou péssima. E como perceber que o seu filho está passando por esse problema, hein? De que forma que você pode ajudar? Quem conversa com a gente agora sobre isso é a psicóloga Suzane Anselmo, que já está por aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra recebê-la aqui no Tudo Nosso. Tudo bem? Olá, muito obrigada. É uma honra poder estar aqui, Nath, participando desse programa e principalmente trazendo informações que vão agregar na vida das famílias e das pessoas. E ansiedade é algo que tem sido recorrente, não só pela pesquisa, como a gente tem percebido esse aumento, mas também no dia a dia. Quantas pessoas estamos conversando no dia a dia que a pessoa diz, minha ansiedade, eu estou muito ansiosa. E isso está sendo muito comum, mas eu preciso te alertar que não é normal, Apesar de ser recorrente, nós precisamos sim parar de banalizar o que é ansiedade, que é um transtorno, que é uma doença, começar a olhar com mais seriedade e ter realmente essa responsabilidade, não só como paciente, eu, a pessoa que sinto essa ansiedade, mas a família, parar de banalizar de que é frescura, a hora que você quiser você para, é só você respirar fundo. E nós também, como sociedade, precisamos trabalhar a ansiedade com muita seriedade através de políticas públicas, através das escolas, das instituições. Por quê? Porque é algo grave e que vai comprometer, sim, a qualidade de vida e o futuro dessas pessoas. E como você falou na pesquisa, os adolescentes, tem sido o pior dado. E é justamente no período que é crucial na formação dessa identidade, na afirmação dessa personalidade. Quem eu sou no mundo, qual a minha vocação, qual a minha missão, o que eu vou fazer para os anos futuros. E é justamente uma faixa etária que está adoecida. E que vai sim comprometer o futuro dessas pessoas em seus relacionamentos conjugais, na sua relação com a família, na sua relação no mercado de trabalho.
e daqui a pouco esses jovens serão pais. E naturalmente vai vir projetado também em seus filhos. Então, se a gente hoje banaliza e não trata de forma saudável e como deve ser tratado, a gente sim está plantando um futuro que realmente é muito preocupante. E eu, como psicóloga, como pessoa e como mãe, realmente me preocupo bastante. Pois é, a gente tem uma geração hoje em dia que traz muito essa questão da ansiedade, bem diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que ainda hoje podem olhar e falar: ah, esse negócio aí é frescura, menino, no meu tempo não existia esse negócio não. E hoje é algo que é muito recorrente no meio desses jovens, dos adolescentes, né, a ansiedade. Não só deles, mas também dos adultos. Tem muitos adultos que passam por essa questão da ansiedade, mas aí a gente precisa dar uma diferenciada. Até quando uma ansiedade ela pode ser considerada normal? Se existe ansiedade ser considerada normal, existe isso ou Sim. não? A ansiedade ela é uma emoção considerada saudável dentro dos limites em que eu consigo manter a minha vida, em que as coisas acontecem. É natural eu estar ansiosa pré-prova do Enem. Passei o ano inteiro me preparando para ela e isso pode determinar o meu futuro, a área que eu vou atuar, como será a minha profissão. Então é natural eu sentir ansiedade. Seria estranho se essa pessoa estivesse ali, vamos dizer, neutra, não tem emoção nenhuma. É só uma prova. Não, é algo que é importante para aquele jovem que está estudando. Agora, se essa ansiedade começa a me paralisar, eu chego no dia da prova, começa a dar disfunção intestinal, dor de cabeça, tem pessoas que desmaiam, e eu não consigo nem ir fazer minha prova, ou então eu chego para fazer a prova e eu esqueço tudo que eu estudei, então essa ansiedade ela já está virando uma patologia. Ela já está paralisando essa pessoa, então é algo que sim, que já precisa de um suporte, de uma ajuda, seja psicológica ou até mesmo psiquiátrica, com o uso de medicações. Mas isso não é só eu determinando, é vendo esse conjunto de situações. Me paralisa, me faz me sentir ruim mais do que eu me sinto bem, então, opa, acende aí o sinal de alerta e a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque o limiar entre o que é saudável e o que pode ser patológico é muito pequeno. Então, para uma pessoa viver naquele nível de adrenalina e de preocupação, ela já começou a acostumar com aquilo, e para outras pessoas é muito menos, só que ela começa a ter os sintomas que seria da ansiedade patológica. Taquicardia, ansiedade, dor de cabeça, insônia. Tem pessoas que chegam aí no pronto-socorro achando que vão ter um infarto, né? Por conta de uma síndrome do pânico, por conta de uma ansiedade mais generalizada. Então, nesses casos, aí já é patológico. Ansiedade algum pré-evento, eu sinto, passou aquele evento, respirei. Já fica tranquilo, né? Agora, passou o evento e a pessoa continua ali no 220, tensa, preocupada, achando que não vai passar, que não vai ter um bom resultado. Opa, aí já não é mais saudável. Sim, aí já tem que procurar uma ajuda, né? Agora é o seguinte, tem muitos também que hoje em dia acabam se comparando com o outro, por exemplo, nessa parte, né, da adolescência, que vai prestar um vestibular, aí o amigo passou e ele não passou. Aí já fica com aquela coisa também na cabeça, poxa vida, ele passou e eu não passei. E isso acaba também gerando uma carga de estresse, de ansiedade para essa pessoa, que aí vai ter que levar uma pressão muito maior para uma próxima prova, não é verdade? Exato. A comparação, eu digo que hoje tem sido um dos maiores venenos, né? Não só para os nossos jovens, mas para a sociedade. Sim. O acesso às redes sociais, a gente compra uma ideia de que para o outro é fácil, flui, é simples, é que lindo. A vida dele é perfeita, maravilhosa e a minha não é? Exato, né? Porque a gente compara o nosso bastidor, do que a gente está vivenciando no dia a dia, com o palco de alguém que só divulgou uma foto. Sim. Então, essa comparação ela é extremamente degradante para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. Então, se eu já não tenho uma identidade tão fortalecida assim, eu já não tenho tanta certeza de quem eu sou, do que eu sou capaz, naturalmente, esses questionamentos vão interferir na hora de eu fazer uma prova. Vão aumentar ainda mais a minha ansiedade, porque eu já não me sinto capaz, eu já não me sinto importante, eu já não me sinto merecedor, inclusive, de passar nessa prova. Porque o jovem olha e diz, olha, eu vi a fulana, parece que ela estuda o dia inteiro. Eu não estudei tanto assim. Então, quem merece mais passar, ela ou eu?
Então, começam as comparações desde os simulados nas escolas, desde os cursinhos preparatórios, e essa carga, esse adolescente, ele leva para a hora da prova. Sim. E vai interferir diretamente no resultado dele. Olha, inclusive, algum jovem pode olhar e falar assim, poxa, ele passou e eu não passei. E aí acaba caindo naquela questão da comparação, se sentindo inferior. Acontece muito isso e a pressão, como a gente estava falando anteriormente, acaba aumentando. Fora isso, ainda tem a pressão da família também, né, doutora? Exatamente. Essa pressão da família é justamente a expectativa, né? Um pai e uma mãe, eles estão ali ansiosos também para que esse filho tenha uma boa aprovação, possa ali garantir o seu futuro profissional. Só que nós, como pais, nós temos que ter muito cuidado, porque essa expectativa pode ser demais para um adolescente que ainda está em processo de amadurecimento emocional. Então, grandes expectativas podem fazer com que esse adolescente trave essa ansiedade que fica dentro dele. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou decepcionar os meus pais? Pode ter um impacto totalmente contrário na hora de resolver essa prova. Eu sempre oriento aos pais de você chegar com teu filho, olhar realmente nos olhos dele e dizer, independente do resultado que sair nessa prova, o meu amor por você não vai mudar. É só um exame que você vai prestar. Que se não der certo dessa vez, vai dar certo em outro lugar ou de um outro ano. Mas se você traz naturalidade, leveza para esse processo, o teu filho ele vai muito mais forte emocionalmente. Como o professor aí falou, é muito mais sobre estratégia do que decorar e saber todos os assuntos na ponta da língua. E o estado emocional desse adolescente, se ele não está alinhado, se ele não está se sentindo seguro, provavelmente que ele esqueça, que ele confunda os temas, o que vai atrapalhá-lo diretamente no resultado. Então, quando pai e mãe conseguem conversar com seu filho, tirar esse peso que esse adolescente já está levando nas costas, dessa pressão de que eu tenho que passar, para dizer, filho, se você passar vai dar certo, se você não passar vai dar certo também. Então a gente traz essa leveza. Ele já fez o ano inteiro o que poderia ter sido feito. Não é agora, na última semana, que a gente vai ver assuntos que a gente ainda não viu. Não é agora, na última semana, que você vai começar a dizer todas as vezes que você pediu que ele estudasse e ele não estudou. Tudo isso não vai ajudá-lo nesse momento. Pelo contrário, vai fazer com que essa ansiedade aumente ainda mais. Então, essa semana é uma semana de rever alguns materiais que já foram vistos, sem cobrança e com leveza, mas principalmente criar momentos de diálogo, criar momentos de conexão, poder saírem para assistir um filme, dormir no horário, hidratar bastante esse adolescente, fazer alimentações saudáveis e focar no que vai dar certo. Como você se imagina chegando no dia da prova, como que você vai sentar, como você vai se portar, como você vai se sentir de forma positiva. Isso sim vai te auxiliar muito mais do que tentar agora, como louco, revisar conteúdos que não foram vistos durante o ano, porque de fato não vai fazer diferença. E tem uns que deixam tudo para a última hora e falam, agora vai dar tempo. Não vai dar tempo não. Agora, se não estudou, meu amigo, nem adianta correr atrás do leite derramado, né? Porque não dá mais certo. Exato. Uma coisa é você fazer isso uma vez ou outra para uma prova que você faz na escola ali corriqueiramente. Outra coisa é você prestar um exame. Um exame que demanda muitas horas, que são muitas questões e que tem um aporte psicológico muito grande. Então, acreditar que, eu sou viciada em adrenalina e eu gosto desse negócio da emoção do último minuto, você pode estar correndo um sério risco de não ser aprovado e de se sentir realmente frustrado com o final da prova. Verdade. Agora, doutora, você acompanha muitos jovens, principalmente que passam por essas situações e que tem também mesmo essa questão da ansiedade? Atendo sim. E esse ano, Rodrigo, foi unânime. Né? Infelizmente, principalmente os alunos que estão ali segundo e terceiro ano, essa cobrança interna e a cobrança externa, seja dos pais, seja da própria escola e do próprio aluno, faz com que essa ansiedade paralise. Eu atendi uma jovem de 17 anos que nunca deu problema nenhum na escola, sempre tirou notas excelentes. E do meio do ano para cá, ela simplesmente pediu, inclusive, para os seus pais que não queria mais ir para a escola. Queria desistir porque não conseguia mais sentar para estudar. Porque a grande expectativa dela era, eu tenho que estudar numa escola pública, senão eu não vou poder fazer uma faculdade, ou então os meus pais vão ficar muito tristes, muito frustrados comigo. E a tensão era tão grande para ela que aumentou, ficou com uma ansiedade realmente generalizada e ela já não conseguia mais estudar. Ela adoeceu, precisou ser internada em várias outras situações
por conta dessa ansiedade. Depois que ela começou a entender suas emoções, a colocar cada coisa na sua caixinha com atendimento psicológico, hoje ela traz com leveza e ela está indo para o Enem, tipo assim, tenho certeza que eu vou passar. Tranquila, né? E confiante. E se eu não passar, os meus pais já sabem qual será a próxima etapa. E que né? isso é normal. Tirou a pressão de que se eu não passar vai ser assim. Não, se eu não passar a gente vai sentar e traçar uma nova meta. Né? Não é o fim do mundo. Se a gente for pensar que esses jovens de 16 a 19 anos, quantos anos ainda teremos para viver, né? Então não existe nada obrigatório. Nunca numa entrevista de emprego, na hora de contratar alguém, eu perguntei: com quantos anos você terminou sua faculdade? Nossa, mas você terminou nessa idade, você já terminou muito velho, você não era inteligente o suficiente, né? Assim como a gente não pergunta com quantos anos aquela pessoa aprendeu a ler. Isso é irrelevante. O que nós vamos precisar saber é o quanto que você é capaz, o que você é, quem você é. E isso vai fazer diferença numa entrevista de emprego, no mercado de trabalho, em relacionamentos. Então, se talvez o teu sonho se adie por um ano, que logicamente eu sei que você não quer, mas que isso pode acontecer, entenda que você está só no início da jornada. E naturalizar e trazer leveza para esse processo, saber quem você é, vai te ajudar muito mais nesse momento. Com toda certeza. Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. E quero pedir também para que você possa deixar seu contato para quem está em casa, né? De repente quiser ir lá. Uma mãe que está com um filho ansioso agora em casa também, de repente quer levá-lo até a sua clínica. Como é que faz? Então, eu tenho o meu Instagram, que é Suzane Anselmo. Eu sou psicóloga familiar, eu atuo diretamente na orientação dos pais de como criar filhos fortes e seguros emocionalmente. E o meu contato é 92 99967 0238. E vai ser uma satisfação poder te atender e, inclusive, responder algumas dúvidas que você pode ter tirado aqui. Obrigada. Maravilha! Tá aí, então, doutora Suzane, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Adorei, né? Muito bom sempre a gente falar sobre realmente esse assunto, principalmente quando se trata, né, dos nossos filhos, dessa questão mental, dessa questão de ansiedade, que é algo que é muito corriqueiro, né, atualmente.